Separei os dois principais jogos de hoje, que são Manchester United e Lyon e Cruzeiro e Bahia. E nesse vídeo aqui, a gente vai analisar as odds dessas partidas. Vamos lá então, a gente vai começar primeiro pelo jogo do United, beleza? Depois a gente passa pelo jogo do Bahia. Depois de passar por esses dois jogos, no final eu mostro as resolvidas de ontem e as que eu montei para hoje também, beleza? Então vamos lá, começando por esse jogo do United. As odds de resultados estão assim. Vitória do United está pagando 1,70, o empate 4,10 e a vitória do Lyon 4,75, tá bom? Vale destacar como é que foi o jogo de ida. Foi 2-2, um jogo elétrico, um jogo emocionante. O Lyon abriu o placar muito cedo. O United empata praticamente no último lance do primeiro tempo, vira na reta final do jogo e no último lance do jogo o Cherki faz gol de empate deixando esse 2-2. Queria destacar que na minha visão essas odds estão desreguladas. Não acho que tenha todo esse favoritismo para o United. Se a gente falar de peso da camisa, o United é maior. Se a gente falar de mando de campo, o United é mandante. Então, os fatores que fazem o United ser um pouquinho favorito é jogar em casa e ser um time com muita tradição. Porém, o momento atual do United não é bom. Talvez seja o United que já vem de temporadas em sequências ruins, né? Só que nessa daqui talvez seja a pior delas. Se não tivesse equipes tão abaixo da média na Premier League nessa temporada, como é ali o Southampton, o Ipswich Town e o Leicester, por exemplo, o United poderia estar inclusive brigando por rebaixamento, tá bom? Só que por ter essas equipes muito abaixo do padrão de Premier League, o United deu essa sorte. E o Lyon é uma equipe que, por exemplo, no jogo de ida apresentou um futebol muito melhor que o United. O United conseguiu achar os seus gols muito pela qualidade dos seus jogadores e com uma certa dose de sorte. O primeiro gol é uma bola rebatida do Lucas Perry que a bola fica viva e o Yoro faz o gol. E o segundo é num baita cruzamento do Bruno Fernandes para o Zirkzee que inclusive machucou. Então é um Leão que tem um futebol inclusive melhor do que o United no momento. Acho que essa odd devia estar pagando, tipo, sei lá, 2,40 pro United e uns 3,30 por aí pro Lyon. Acho que seria mais próximo da realidade isso daí. Esse 1,70 na minha visão não é próximo da realidade. É muito baseado no peso da camisa e no mando de campo, não pelo futebol atual. Essas coisas importam? Importam, mas não é tudo também, né? Então vamos olhar aqui para as linhas primeiro pro United, de primeiro tempo que paguei odd 2. O primeiro é o Dalu. Não faz sentido, é lateral. O Yoro é zagueiro. No primeiro jogo ele fez gol no primeiro tempo, mas pra pegar essa linha não vale a pena. Maguire é zagueiro também não. Harry Amassa, faço a menor ideia de quem seja esse cara, também não vale a pena. Luke Shaw é lateral esquerdo. E aí o Massaui e o Lindelof daria pra usar jogo todo pra ganhar pelo menos odd 2. Só que o Lindelof, se jogar, joga na função do Maguire, como esse zagueiro central. E o Massaui, se jogar, deve jogar como um zagueiro pela direita, que é o que ele vem fazendo no United, tá bom? A linha do Masraoui para jogo todo talvez faça sentido, porque é um cara que é lateral de origem, dependendo, pode fazer até uma função mais avançada. Aí a linha do Masraoui até faria certo sentido, por exemplo, as que eu falei ontem, cara, bizarro. Eu falei do Pavar, o Pavar não só finalizou, como fez gol. Eu falei do Dyer, o Dyer só não finalizou, como fez gol também. Eu tinha falado, os defensores da Inter fazem muitos gols, né? E o Pavar fez, era uma linha muito boa. Acabou que ontem a gente usou só a do Modric e o Modric não começou, né? Daqui a pouco eu mostro aí, beleza? Mas aqui a melhor é a do Masraoui, uma no jogo todo. Ainda mais pelo United ter três zagueiros, né? Então ele tem essa liberdade maior. Então o fute do Masraoui paga 2,25. Do lado do United essa é a melhor. E aí olhando pro Lyon, linha de primeiro tempo, a primeira que paga o de 2 é o Veretout. O Veretout é basicamente um segundo volante nesse time do Lyon. Não vou utilizar porque é visitante. O Abner é reserva do Tagliafico, então não vou usar. O Tagliafico também não, por ser lateral. O Tessman, se eu não me engano, ele é um volante, mas não tenho tanta propriedade sobre o futebol dele para utilizar. O Maitland-Niles joga de lateral, então não. A partir do Caleta Car dá para usar para jogo tudo. O Caleta Car é zagueiro, Niakate é zagueiro. O Akuku é um volante, em que, por exemplo, no primeiro jogo, ele começou e entrou o Lacazette no lugar dele. E agora tem isso de não tem mais, por exemplo.
sei lá, o jogador saiu machucado no primeiro tempo. Aconteceu isso comigo ontem, por exemplo, na linha do Neymar. Não anula a linha do Neymar. Fica viva pro cara que entrou no lugar dele. Então, por exemplo, do bingo de gols ontem, é, os outros bateram. O Isaac fez gol, o Bright White fez gol. Só que o Neymar não. E ele saiu machucado, entrou o Rolaser. Eu precisaria de um gol do Rolaser, por exemplo, e não anular a linha. Então, por exemplo, no primeiro jogo, a linha do Akuku, que aqui vai pagar pelo menos odd 2, e ele joga de volante nesse time do Lyon, teria batido não com os chutes dele, mas com os chutes do Lacazette, que aí é uma chance muito maior de acontecer. Então é muito bom quando a equipe está perdendo, tira um volante de contenção e coloca um atacante. A chance de bater a linha é maior e a odd continua a mesma. Então isso é algo interessante, tá bom? Mas eu não vou utilizar porque agora o Lyon é visitante. Com bege não sei quem é, o Matite no jogo de ida foi reserva, é um volante de contenção. Às vezes joga até de zagueiro. O Mari não conheço e o Clinton Mata zagueiro. Bom, do lado do Lyon, dá para destacar aqui a linha do Akuku para jogo tudo. Tá? Do Mazraoui e do Akuku são as melhores linhas. Que é o Akuku 2,25. Beleza? Mas eu não acho que o Akuku vai finalizar. A questão é se algum jogador ofensivo entrar no lugar dele, né? Beleza? Mas a melhor do jogo até o momento é um chute do Mazraoui, tá bom? Aí olhando pro gol do United, paga 1,12. Gol do Lyon paga 1,40. No primeiro tempo do Lyon paga 2,50, do United 1,66. Beleza? Então, nada de interessante. Se fosse ter algo interessante, seria do Lyon. Linha de cartão para primeiro tempo, que eu nem gosto tanto, nem paga odd 2. Linha de faltas cometidas. O Garnacho paga 2,20, mas é atacante, então não. E é isso, do lado do United só tem essa. Do lado do Lyon, o Mikaldati é atacante, então também não vou utilizar. O Matite é uma boa. Eu vou usar uma falta dele. Eu acho que ele não joga, mas a linha dele é boa. Vou usar uma falta do Matite. Beleza? Joga de zagueiro, joga principalmente de volante. Ex-United, se ele jogar, eu acho uma boa. A linha de desarme. Vamos ver aqui que pague odd 2. Tem um desarme do Højlund, pagode 4. Mas ele é centroavante. E ele vai jogar, né? Porque o Zirk se machucou, que nem eu falei. A minutagem dele pode ser até maior, dependendo do contexto do jogo. Mikaldats é centroavante, então eu não vou usar. E é isso, então desarme nada, mas a gente vai usar uma falta do Matite até agora. De resto, cara, ó, um chute a gol do Lyon, que é o que poderia pagar mais no primeiro tempo, também paga só 1,22. Então não. Cara, eu vou usar um chute do Mazraoui, beleza? É um cara que joga de zagueiro, sim, mas é lateral de origem e pode chegar à frente por ter 3 zagueiros. Por exemplo, o Yoro finalizou pelo menos 2 vezes no jogo de ida. E o Mazraoui é um cara que tem esse cacuete ofensivo também, por ser lateral de origem. Então eu vou usar um chute do Mazraoui. Quem quiser pode usar o do Akuku, do Lyon. Muito por conta de, se ele sair, pode entrar um cara mais ofensivo. Foi o que aconteceu no jogo de ida. Mas depende muito de como desenrolar o jogo. Bom, então aqui eu vou com o Mazraoui e uma falta do Matite. Eu acho que o Matite não joga. No jogo de ida, por exemplo, ele não jogou. Vai depender muito da escolha do Paulo Fonseca, né? Ex-Milan, por sinal. Então, um chute do Mazraoui e uma falta do Matite, as linhas selecionadas desse jogo. Aí agora a gente vai pro jogo do Cruzeiro. Aí depois de passar por essas linhas simples aqui, a gente pega gols específicos para os dois jogos também, pelo menos um de cada. As linhas de resultado aqui para Cruzeiro e Bahia. Linha do Cruzeiro paga 2,30, o empate 3,10 e o Bahia 3,40. Desregulado também, o futebol do Bahia é melhor, o Bahia apresenta, como eu falei, um futebol melhor, uma equipe mais pronta, tanto é que a gente olha no retrospecto recente, o Bahia não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos, o Cruzeiro só venceu um. É um momento ruim do Cruzeiro, arrancou um empate contra o São Paulo fora de casa, jogo até meio polêmico porque o Gabi ficou no banco, acho que o Dudu também. Então é um Cruzeiro longe de estar pronto, enfrentando um Bahia que vive um momento bom. Eu acho que inclusive essa linha tinha que estar no mínimo empatada. E se fosse para ter alguém favorito, seria o Bahia. Porque não deve lotar. Acho que o jogo é no Mineirão. Não sei se vai ser no Independência ou não. Mas independente do local, não deve lotar porque o momento do Cruzeiro é ruim. E o futebol do Bahia é melhor. Então, é uma linha que na minha visão tá desregulada. Eu acho que se tivesse tipo dois e vai, favoritismo pro Cruzeiro se fosse tipo 2,60 e o Bahia 2,85, 2,90, tá bom? Mas tudo isso pro Bahia eu acho desregulado pelo momento atual.
E de novo, é a mesma coisa do United. Se a gente falar de peso de camisa, o Cruzeiro é maior. Se a gente falar de mando de campo, o Cruzeiro é mandante. Mas o futebol atual do Bahia, assim como o do Leão, é melhor do que o do Cruzeiro, assim como o do United. É um contexto até parecido desse quesito das odds. Do United ainda mais exagerado esse favoritismo que a casa de aposta deu. Tá bom? Linha de finalização em primeiro tempo, primeiro olhando para o Cruzeiro, o primeiro que aqui aparece é o Lucas Romero. Para primeiro tempo eu não vou usar porque ele é um volante de marcação. O Fabrício Bruno é zagueiro e o Kaique Bruno é lateral. O Marlon foi embora, veio para o meu Grêmio. Então o Kaique Bruno deve jogar o jogo tudo. Essa é a tendência. Não sei se eu, nem se eu utilizaria para jogo tudo, mas seria uma linha talvez boa se pagasse para jogo tudo, mas 2,62 para primeiro tempo. Se a gente for para jogo tudo, vai pagar menos de odd 2. Tipo, pagar ao menos uma odd 3 aqui pra gente saber. Ó, vou até mostrar aqui pra provar isso daí que vai estar abaixo de odd 2. Aqui, ó, paga 1,83. Se pagasse ao menos odd 3 para primeiro tempo, no jogo todo pagaria ao menos odd 2, beleza? Aí olhando pro Bahia, para primeiro tempo tem o Gilberto, lateral, o Canu é zagueiro, o Luciano Juba, se fosse para jogo todo, talvez eu usaria porque é um lateral esquerdo bem ofensivo. Recentemente fez gol no Santos, por exemplo. Caio Alexandre, se fosse para jogo todo, eu acho que eu utilizaria, mas para primeiro tempo não. E aí o David Duarte, né? E o Ramos Mingo, os dois pagaria odd 2 para jogo todo, só que os dois são zagueiros, e aí eu não vou utilizar. Então, linha de finalização nesse Cruzeiro e Bahia estão ruins, dos dois lados. E aí, linha de gol do Cruzeiro paga 1,28, no primeiro tempo paga 2,10. Linha de gol do Bahia paga 1,44, no primeiro tempo 2,50. Linha de gols também não estão boas. De chute a gol, que é a última que dá pra gente ver aqui, primeiro tempo do Bahia é 1,16. O Cruzeiro, por ser favorito, paga menos. Então, nada de interessante. Linha de cartão eu passei direto? Não, nem tem linha de cartão pra esse jogo, aí é complicado, né? Então, desse jogo daqui não tem nada de interessante. Beleza. Vamos voltar lá pro jogo do Lyon e United. E eu queria destacar que agora eu tô pegando variação da variação. Beleza? Então daqui a pouco eu vou mostrar as linhas simples que eu montei pra hoje. E eu queria destacar que no futebol as linhas simples individuais. Não o bingo misturando todas. Eu tô pegando com R$ 1 ao invés de 50 centavos. Daqui a pouco eu vou mostrar isso certinho. Beleza? E aí as que a gente monta aqui no vídeo, como eu já forço um pouquinho mais para encontrar o máximo de linhas possíveis, eu não pego individual, porque às vezes eu posso estar exagerando um pouquinho, forçando uma linha que eu talvez não utilizaria, né? Tanto é que quando eu olho para todos os jogos do dia, eu filtro bem mais do que para aqui, porque se eu filtrar muito aqui, eu não vou usar nenhuma linha, né? Então, por exemplo, eu dificilmente usaria a do Mazraoui, a do Matite eu usaria. Só que a do Mazraoui eu acho que não. Só que para conseguir ter algumas linhas a mais aqui no vídeo, eu utilizo a dele, entendeu? Então, ó, odd 4,50. Aí, dois chutes do Mazraoui com duas faltas do Matite, vamos ver aqui. Ó, dois chutes do Mazraoui paga odd 8. E duas faltas do Matite paga odd 6. Então, odd 6 com odd 8 vai dar uma odd 46, beleza? Então, aqui, ó, 46. Tá aí, então. E que nem eu falei, eu tô usando variação da variação. Então, se tivesse a linha de três faltas do Matite, que eu já vi que não tem aqui. Cadê o Matite? Perdi ele. Aqui, ó. Se tivesse a linha de três faltas dele. Deixa eu até arrastar aqui pro lado. Não tá aparecendo pra ir pro lado. Ah, não. Aqui, ó. Linha de três faltas do Matite. Se tivesse, eu utilizaria. Deveria beirar ali uma odd 20, mais ou menos. E aí eu misturaria essa linha com a de três chutes do Mazraoui, que tá pagando odd 21. Iria provavelmente pra mod 400. Só que não tem a linha de faltas do Matite. Então vamos usar essa variação da variação. Isso daqui pode ser bom para quem gosta de dar cash out, porque é uma linha que, pela odd valorizada, talvez ela diminua e você já dê um cash out positivo. E talvez ao desenrolar do jogo possa ser uma boa. E agora, como tem isso de substituição, se entrar um atacante no lugar do Mazraoui, essa linha ganha muito mais valor ainda. Beleza? Então odd 21 aí. Vamos para gol específico agora. Aqui. Então gol específico. Olhando primeiro para esse jogo do United. Eu tenho que pensar quais as linhas que eu utilizaria aqui. Gol de fora da área do Bruno Fernandes. E aí a gente vai pela melhor odd misturado com o que eu acho que pode acontecer. Então, gol de fora da área do Bruno Fernandes. Gol de fora da área do Almada. Gol de cabeça do Hojlund.
Gol de cabeça do Mikaldati. O que mais? Acho que gol de fora da área do Garnacho. Dá pra usar também. E... E é isso, tá? Então, gol de fora da área Almada, gol de fora da área Bruno Fernandes, gol de fora da área Garnacho e cabeça Royland, cabeça Mikaldati. Aí vamos associar aqui as odds, ó. Então, do Royland pagode 10. Beleza. Do Garnacho de fora da área pagode 13. Tá? Beleza. Do Mikaldati de cabeça, ó, de 34. Até o momento vai ser ela, porque tá uma linha muito valorizada. De fora da área do Bruno Fernandes, pagode 10. De fora da área do Almada, pagode 19. No jogo de dele fez, por exemplo. Tá? E o outro, foram todas as que eu comentei, né? O gol de fora da área do Almada e gol de cabeça do Mikaldati são as melhores. Muito pelo João já ser zebra, são as valorizadas, né? Mas eu vou de cabeça do Mikaldati. Deixa eu ver quanto que tá o de cabeça do Lacazette. Só que no primeiro jogo ele finalizou muito mal nas chances que teve. Odd 12. Com certeza eu vou no Mikaldati. Odd 34. Final de semana ele fez gol, inclusive. Então ele vem com moral. E aí eu vou colocar aqui no jogo do Cruzeiro agora. Então a gente vai com gol de cabeça do Mikaldati. E aí, olhando pro Cruzeiro agora, deixa eu pensar, Cruzeiro e Bahia, as linhas que eu utilizaria de gols aqui. Não vou usar o Gabi, até porque se ele for fazer gol, provavelmente vai ser de pênalti. O Lúcio Rodrigues eu não vou usar de cabeça, ele é centroavante, só que ele não é tão físico. Eu vou usar o William José de cabeça, eu acho que ele não começa, mas se ele começar, uma linha boa. Então, William José de cabeça. Everton Ribeiro de fora da área, ainda tem esse fator lei do ex, só que ele não tá finalizando tanto mais, né? Eric Pulga de fora da área. Contra o Nacional do Uruguai, ele fez. Eu não lembro se ele já tinha entrado na área, mas foi uma chapada assim no cantinho. Eric Pulga de fora da área. Everton Ribeiro de fora da área. William José de cabeça. No lado do Cruzeiro, Matheus Pereira de fora da área. Cara, é isso. Então, Matheus Pereira de fora da área. Everton Ribeiro de fora da área. Eric Pulga de fora da área. E William José de cabeça. Vamos ver aqui então. Método de gol. O Carlos Eduardo de fora da área pagou de 23 também, né? Caio Jorge de cabeça 10. Ó, William José de cabeça, ó, de 17. As outras que eu falei. Matheus Pereira de fora da área paga só de 9. Então, Matheus Pereira não. Talvez essa fosse a melhor do lado do Cruzeiro. Ó, o Cauli de fora da área pagou de 17. O Ademir de fora da área pagou de 21. Só que eu acho que ele vai ser a reserva do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro de fora da área, ó, de 19. E foram essas que eu falei, né? Então, ó. Everton Ribeiro de fora da área, pagode 19. Cara, o Jean Lucas, ele infiltra bastante. Pagode 51 pra gol de cabeça. Não é exagero, não. Quer dizer, a odd é exagerada, mas a probabilidade de acontecer é até possível. Porque se a gente pensar em 50 jogos na temporada, eu acho que em ao menos uns 2 o Jean Lucas faria gol de cabeça. Que ele é esse cara que tem liberdade de pisar na área, né? Enfim, é uma linha que faz até sentido. O Ademir odd 21 é interessante também. Tem o Wanderson. O Wanderson pagou de 11 de fora da área. Cara. É porque eu gosto de cara que finaliza bastante. O Everton Ribeiro não tá finalizando tanto. Eu acho que eu vou com o gol de cabeça do William José, tá bom? Isso que eu acho que ele começa no banco. Mas a característica dele é um cara físico, né? Se ele for começar, vai ser justamente por isso. Pro Lúcio ficar no banco. Fora que se ele sair e entrar o Lúcio, essa linha ficaria viva ainda. É uma boa linha de pensamento, inclusive. E o Everton Ribeiro é a mesma coisa. Se ele sair, deve entrar o Ademir. E o Ademir também chuta de fora da área. Eu vou na lei do ex, tá bom? Everton Ribeiro de fora da área. E aí, se o Everton sair, os dois, ó. Tanto o Mikaldati, se o Lyon estiver fazendo um jogo equilibrado, empatando ou vencendo, deve sair o Mikaldati e entrar o Lacazette. 6 por meia dúzia. E aí, essa linha de cabeça continuaria boa. E o Everton Ribeiro, de fora da área, se ele sair, pode entrar o Ademir no lugar dele, que é outro cara com característica de chute de fora da área. E tá pagando 19. Então eu vou nessa daqui, tá bom? Tanto pela característica dos dois, tanto pelos substitutos
dos dois, caso eles saiam. Então é o mod 646, beleza? E é isso, os dois vão ser titulares, não tem dúvida. O Michael Data tá jogando muito, não tem porque ele ir pro banco. E o Everton Ribeiro é um ponto de confiança do Bahia, até porque ele pode bater falta também. Ele não tá chutando tanto mais, né? Muito mais um cara de criação agora. Mas esse fator lei do ex pode pesar. Odd 646, beleza? E aí eu não pego elas individuais, né? Que nem eu já comentei aqui, nas que eu monto aqui, no canal eu não pego individual. Resolvidas de ontem agora, e depois a gente passa pelas que eu montei de hoje. Então aqui, ó, resolvidas de ontem. Deixa eu ir lá no início. A primeira é essa daqui. Lembrando que eu pego elas no formato de linha simples, inclusive. E o motivo de eu usar a variação da variação, começar a usar agora, é por causa do Marcos Antônio. Cara, o Marcos Antônio deu 3 chutes. A variação dele pagava odd 6. Eu acho que a variação da variação devia pagar lá pra odd 18, odd 19. Se eu tivesse pego, compensaria quase que todas as outras linhas, no geral, do futebol. Então por isso que eu vou usar a variação da variação, beleza? Então, ó, ali na linha simples do Marcos Antônio veio, o Mirassol e o Grêmio veio, né? O Grêmio tomou gol com 3 minutos. Eu conheço meu time, a defesa é um lixo. O Ronaldo começou no banco. Santos e Galo também teve 2 gols. Do Sheriff não e do Pirâmides não. Eu vi o Awali também, né? Copa do Egito, isso daí. O Awali hoje também tá como zebra. Eu acredito que tanto o Pirâmides quanto o Awali, que são os maiores do Egito, devem estar utilizando jogadores reservas ou da base, porque não faz sentido essas odds. Não faz sentido. Tá bom? Aí a variação, aqui ó, do Marcos Antônio veio, que nem eu falei. Como o Bahia não, São Paulo joga com 3 zagueiros, o volante tem a liberdade. Mirassol e Grêmio não, né? O Mirassol fez 2-0 no primeiro tempo. Ronaldo anulou. Santos e Galo a mesma coisa, o Santos fez 2-0 no primeiro tempo. Precisava sair pelo menos um gol de cada lado. E o Pirâmides não fez nenhum, então logicamente não fez 2. Meus marcadores de gols, que nem eu falei do Neymar, ó. O Bright White fez gol, era mod 4. O Bruno Henrique anulou por estar em esquema de aposta, ele começou no banco. O Neymar saiu machucado e entrou o Rolaser. Se o Rolaser fizesse gol, a linha tinha batido. Mas como ele não fez, né? E o Isaac fez. Né? O Newcastle passou o trator pra cima do Crystal Palace 5-0. E aí o Bright White e o Isaac que fizeram gols, nenhum dos dois foi de cabeça. Então acabou não vindo. Das linhas da NBA, o Zach Collins não matou nenhuma de 3, o turnover Trey Lyles veio. Aí a variação do Zach Collins não, né? Nas duas bolas triplas. Aí as de pontos também não, né? O Max Christian não fez 10 e o Nadir Marshall não fez 15. Então, logicamente, a variação deles também não. E aí a da Champions ontem, né? O Modric não começou, então anulou as linhas dele. E de gols, o Vinícius fez gol, mas não foi de fora da área, foi no erro de saída do Saliba. E o Olise não fez gol de fora da área. Bom. Aí vamos para as de hoje agora, as que a gente montou agora há pouco, né? Do Masraoui, Matic e Mikal Dats e Everton Ribeiro. E aí a gente vai começar aqui. Tá? Usei 3 linhas para hoje, beleza? É um chute do Götze contra o Tottenham. Mais de um gol asiático no primeiro tempo pro Alianza Universidade é Atlético Grau, futebol peruano. E o Balcani contra o Gilani, acho que é de Kosovo, se eu não me engano. O Balcani é a potência do Kosovo, jogando em casa deve abrir o placar ainda no primeiro tempo. Esse jogo é daqui a pouco, inclusive. E o Atlético Grau é o que enfrentou o Grêmio, tem uma defesa ruim, futebol peruano no geral é ruim. Eu acho que tem potencial para sair, ambas marcam no primeiro tempo, que é uma linha que eu usei na variação, inclusive. Então, ó, 2 chutes do Götze e ambas marcam no primeiro tempo pro Grau e a Universidade. Eu não usei do Balcani. Se eu fosse usar do Balcani, é porque não tem essa linha. Mas se eu fosse usar do Balcani, eu pegaria 2 gols no primeiro tempo pro Balcani. Tá bom? Então, aí a variação. E a variação da variação, depois do ambas marcam no primeiro tempo, não tem mais o que fazer. Eu não vou pegar 2 gols para cada equipe no primeiro tempo. Mas dá uma odd em torno de 34, 40 pelo menos, tá bom? Por sinal, eu poderia ter feito essa. Eu vou fazer quando acabar aqui o vídeo. Ambas equipes fazerem 2 gols no primeiro tempo. Se não tiver isso, você pega mais de um gol para cada equipe no primeiro tempo. É quase impossível, mas vai dar uma odd gigante. Aí aqui, ó, 3 chutes do Götze é uma odd 19. Tá bom? Aí linha de gols agora. Eu já vou destacar, a linha de gols específicos eu não usei nenhum, só que de gols eu encontrei 8 caras que eu gostei. Então o Iñaki Williams em casa contra o Rangers, o Castelhanos contra o Bodo, o Sassá começando a passagem dele pelo Criciúma agora, né, ele veio do Amazonas, o Moise Kean contra o Celi, o Nkunku contra o Legia, o Diorio contra o La Serena, o Moussa Dembélé contra o Al Riyad,
E o Hamdallah contra o Al-Qudud. Isso daí deu mod 600 mais ou menos. Todas elas peguei individual também. Beleza? Aí na NBA, peguei essa daqui, ó, em Miami Atlanta Hawks. Uma assistência no primeiro quarto do Alec Burks. Um rebote do Niang no primeiro quarto também. E um turnover no jogo pro Burks. Aí no jogo do Dallas, uma assistência no primeiro quarto pro Klay Thompson. Isso daí deu mod 20 mais ou menos. Aí a variação, essa daqui, ó. Variação não, variação da variação, né? Porque variação não tem como pegar duas coisas assim de tipo rebote ou assistência no primeiro quarto quando já é um mod que paga odd 2. Se fosse bola de 3, daria pra pegar. Como não deu, eu fui direto pra variação da variação. E não tinha como pegar junto os 3 rebotes do Niang e 3 assistências do Alec Burks no primeiro quarto. Então eu optei pelos rebotes, que é algo mais fácil, por mais que seja difícil de acontecer. Então, 3 rebotes no primeiro quarto do Niang, 3 assistências no primeiro quarto do Klay Thompson. Peguei elas individuais também, tá bom? Na odd 16 e na odd 19. Juntou isso daí, deu mod 300 mais ou menos. E linha de pontos, eu só gostei de uma linha, que é 10 pontos do Killware. Então, a variação é 15 pontos dele na odd 5. A variação é 20 pontos na odd 15. E aí, depois as linhas que a gente montou agora. Então, ó, de novo, vou repetir aqui que eu vou fazer e eu ainda não fiz aqui, para quem caso queira fazer. Aqui em Aliança Universidade Atlético Grau, a gente pegou a variação que ambas marcam no primeiro tempo. Aqui, então as duas equipes fazem ao menos um gol no primeiro tempo, é uma mod de 5. Eu vou pegar depois que acabar aqui o vídeo, pensei aqui agora, né? Mais um gol no primeiro tempo para cada uma das duas equipes também. Isso daí deve dar uma odd ali pelo menos 30, tá bom? E é isso. Vamos aí para a reta final do vídeo. Tá, então deu para passar todas as linhas de hoje, deu para analisar também, principalmente, né, o foco principal do vídeo, as linhas desse United e Lyon e Cruzeiro e Bahia. Acaba que United e Lyon tem mais opções, né, linha de falta, linha de desarme, então até por isso a gente usou a linha do Matite e a do Mazraoui, e no do Cruzeiro, linhas individuais assim, não deu para usar tanto. Só que de gols específicos a gente conseguiu tirar ali o gol de cabeça do Mikaldati, pagar a odd de 34 é muito exagerado por ser o centroavante do Lyon, é um United que não faz boa temporada, tem um sistema defensivo que é vazado quase todo o jogo. No jogo passado tomou 4 do Newcastle, né? Por sinal, o Newcastle, no jogo passado contra o United 4 e ontem meteu 5. 9 gols em 2 jogos. Melhor temporada do Newcastle talvez nos últimos 20 anos. Enfim, pelo menos, né? Porra, campeão nessa temporada, inclusive, né? Enfim, no geral é isso. Tá aí as linhas de hoje. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!